pessoal, a nossa pauta de hoje é literária, espiritual, de descoberta. Uma pessoa muito querida que a vida proporciona para a gente conhecer. Estou falando da Shirley Venâncio, que teve um momento de luz, ela vai explicar para vocês, e que chegou até esse livro aqui, que foi lançado na Bienal do Livro. Nossa, é uma história bem interessante, né? Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Deia. Obrigada. E conta o que foi esse momento da ansiedade à iluminação, uma autobiografia espiritual, uma busca interior na turbulenta modernidade que me levou a isso, né? Sim. Da ansiedade à iluminação. A palavra é sua. Obrigada pelo convite. Um prazer imenso te conhecer. Tu és um presente de Deus na minha vida. Imagina. E falar sobre o livro aqui para mim é uma honra, porque eu tenho uma missão muito grande de espalhar essa escrita pelo máximo de pessoas possível, para chegar nas mãos de quem tem que chegar. Então, sobre o livro, né? O livro, ele é uma autobiografia. Eu conto como que foi a minha história, o que eu vivi desde março do ano passado. Foi tudo assim um turbilhão. Comecei a viver as experiências, o meu processo de cura, né, já veio de um tempo antes de março. Março de 2021. De 2021. E eu conto como que foi nessa turbulenta modernidade. Por quê? Porque a gente que vive no Ocidente não tem o hábito de meditação, níveis de consciência, de busca interior profunda como no Oriente. Sim. Né? E essa turbulenta modernidade dentro dessa era tecnológica, digital, em que as informações elas são o mundo que vem até nós e que é muito difícil tu se conectar e buscar algo para te libertar das tuas dores, das tuas feridas, dos teus traumas, das tuas crenças, né? E eu conto todo esse processo dessa busca interior que me levou à cura da ansiedade. Então, a cura da ansiedade, quando eu falo da ansiedade aqui, realmente eu me tratava com um psiquiatra, tomava muita medicação, tarja preta. Por um longo tempo eu insisti em melhorar através da medicação, mas a minha cura ela se deu, o processo de início, quando eu fui no meu último estágio, a psiquiatra me falou assim, olha, já tentamos todas as medicações, já trocamos, não tinha mais jeito, eu só piorava. Ela trocava a medicação, eu piorava, até que ela me disse, vamos ter que fazer terapia semanal. E aí que eu comecei a fazer terapia semanal. E aí que tanto aí, né? E o que aconteceu? Eu comecei a perceber que muito do meu processo de dor, da ansiedade, de tudo isso que eu vivia nessa loucura interna, a minha mente era um liquidificador, era uma bagunça, era uma aceleração absurda, se devia a tudo que eu vivia ao longo da minha vida e que não havia sido tratado emocionalmente, né? E óbvio que isso foi um processo longo, né? E em paralelo com o tratamento terapêutico, continuei mais um tempo com a medicação, mas a cura mesmo, ela se deu quando eu entendi que todas as minhas feridas, dores, traumas, crenças, limitações, elas estavam dentro de mim, eu poderia acessá-las para me libertar e viver sem ansiedade. E foram em média 2 anos que eu me dediquei a me libertar de tudo que me incomodava. E um processo intenso de novos hábitos, tá tudo aí, né? Novas práticas. Comecei a estudar filosofia e yoga, que foi o que me trouxe muito conhecimento, né? Dos sábios, dos mestres espirituais antes de Cristo, 100 anos depois de Cristo. Então, eu comecei a estudar essas filosofias e isso começou a me trazer outro nível de consciência com relação ao como a gente pode, sim, cuidar dos nossos pensamentos, cuidar da nossa mente e torná-la saudável para conseguir viver em paz no meio de tudo isso. Porque o mundo está muito turbulento. E
ali como você falou, né? Eu me tratava, mas não me curava. Não. Né? Porque a gente tem esse costume, a gente vai tendo dores, vai tendo problemas e a gente vai passando por cima deles. Sim. Mas não estanca a ferida. Vai botando um remedinho ali na ferida, Exatamente. né? Põe um remedinho, mas o machucado tá ali. Tá ali. Mas olhar pra ferida, abrir, mexer, cutucar, aceitar, sentir dor mesmo e compreender que aquilo ali faz parte do processo de cura, assim, é muito desafiador. E querer, né? Não quero mais essa ferida. Chega. Sim. Então, isso precisa de algo Sim. mais forte. E bem interessante você falar isso, porque me lembrei de um fato. Um dia eu estava saindo da minha consulta psiquiátrica rotineira e perguntei para o médico assim, eu falei, o senhor acha que eu consigo me curar? Ele olhou para mim, porque vai dizer não, né? Mas é difícil curar uma ansiedade, né? Do nível que eu tinha. Ele falou, se você quiser mesmo, você consegue. E eu olhei para ele assim, e foi algo que veio de dentro de mim, assim, era um querer e um desejo muito grande, que fez eu me entregar totalmente para conseguir essa cura, né? E eu falei, eu vou me curar. Eu não nasci tomando esses remédios, eu não nasci com a minha cabeça desse jeito, então eu vou ver o que me fez chegar nesse nível para que eu pudesse voltar ao meu estado natural. E também, no livro, não falo só, da ansiedade à iluminação. O que é iluminação, né? Eu passei a acessar um plano espiritual que eu desconhecia. Sou de família católica, até meus 20 anos, sempre na igreja católica, grupo de jovens. E dentro de mim sempre tinha uma clareza, uma certeza que quando alguém morria, eu falei assim, é só o corpo que morreu. Era instintivo, né? Nem estudava espiritismo, não estudava nada. E ali vim morar em Florianópolis e tive acesso aos livros de Allan Kardec, aos evangelhos, comecei a estudar, ia numa palestra ou outra, enfim, mas nunca estudei mediunidade, nunca estudei nenhum grupo, nem frequentava assiduamente nada. E eu falo que foi tipo um desafio, assim, Deus disse assim, você quer esse desafio, minha filha? Eu vou te dar. E eu fui apresentada ao plano espiritual, ou seja, comecei a ter acesso à minha mediunidade que eu não sabia que existia, comecei a me comunicar com meu mentor espiritual que mora no plano espiritual, que é um ser de luz que já não está mais aqui. Tive, eu falo que foi uma graça, é uma graça mesmo, de glória, assim, graça divina eu poder me encontrar com a minha mãe 10 anos após ela ter falecido, né? E isso desde março do ano pra cá. Então eu comecei a viver experiência em cima de experiência e descobertas e transformações e tudo eu me dedicando profundamente às orientações que o meu mentor me dava. Porque foi ele que me disse que eu escrevi o livro, não foi eu que quis. Mas isso eu tenho certeza que foi dessa tua vontade de querer mudar e tu estavas aberta a isso, tu estavas aceitando, porque a cura só vem quando a gente aceita. Exatamente. Né? E então por isso que as coisas aconteceram. Exatamente. E aconteceu que de tanta busca interior, tanta meditação, tanto autoconhecimento, tanta leitura, tanto estudo, tanto silêncio, muito silêncio. Foi ano passado, 2021, foi o ano em que eu entendi o que era o silêncio. Né? Silêncio é o quê? Você não ficar com celular, sem TV, sem ninguém, sem nada, em silêncio absoluto e profundo, olhando para dentro de si. É muito difícil, porque quando a gente faz isso, a gente encontra o que a gente não quer encontrar. Claro, né? Mas é muito interessante fazer isso. E através desse silêncio profundo, dessa meditação, dessa entrega à filosofia yoga e tudo mais, foi que eu, sem planejar, eu acessei a iluminação espiritual, que eu nem sabia que existia, que eu não sabia que era um fenômeno, que eu não sabia que pessoas no mundo inteiro buscam isso. E eu fiquei sabendo porque eu falei, nossa, o que eu vivi foram 3 horas e meia de uma experiência espiritual muito intensa, que eu conto no livro, no capítulo Iluminação, que é o capítulo mais... Difícil dizer qual é o capítulo mais valioso para mim, mas o da minha mãe e o da iluminação, né? Sim. Que eu conto do encontro com a minha mãe e da iluminação.
Nesse dia da iluminação foram 3 horas e meia de uma busca assim, tipo, o que está acontecendo comigo, enfim. E no dia seguinte eu fui pesquisar e vi que poucas pessoas no mundo passaram por essa experiência que eu passei, que não tinha um grupo no Facebook para eu trocar ideia. E eu comecei a perceber assim, tá, é isso mesmo, euzinha Shirley aqui, um mero mortal pecador, passou por uma coisa rara e hoje eu já compreendi que é. E passei a entender que eu precisava aprender a lidar com esse novo olhar, né? Porque depois desse dia da iluminação foi feito um reset na minha molécula, nas células, na minha mente, no meu corpo, e eu não conseguia mais olhar para nada como eu olhava antes. E aí, depois desse dia, eu entendi que eu precisava me adaptar a uma nova forma de vida, né? E esse livro são 23 capítulos de mini histórias, então ele é bem dinâmico. As pessoas que já leram, que me relatam, nossa, ele é muito gostoso de ler, porque tu tá numa história, tu já tá noutra, tu já tá noutra. Ele é, eu já li, eu não me lembro até onde, eu acho que eu vou entrar no capítulo 5, a conversa que nunca tivemos. E ele é leve, ele é uma leitura leve, ele é muito bom de ler. Sim. E eu acho que o que é interessante, porque até pessoas que não têm noção de que pode acontecer, de ter uma iluminação, seja de que maneira for, nem todas precisam ser da maneira que foi a tua, como é bom parar nesse silêncio, sentir e olhar para dentro de si. Sim. Porque as coisas acontecem, é que as pessoas se fecham sem se abrir, né? E uma contribuição com essa leitura é porque muitas pessoas têm mediunidade e são diagnosticadas com esquizofrenia, assim como eu fui. Eu fui. A questão é que eu sabia que não era. Eu tinha essa intuição, né? Sim. Então eu procurei um psiquiatra espírita, um psicoterapeuta transpessoal que pudesse enxergar o que estava acontecendo comigo além da matéria. E aí eu entendi que realmente eu não tinha esquizofrenia, mas quantas pessoas acham que estão ficando loucas porque estão ouvindo vozes, porque estão recebendo mensagem, né? Então, um dos propósitos do livro é trazer um outro olhar mesmo sobre a espiritualidade, né? Não, e o que eu noto que isso daqui é uma... Tu recebeu um presente, mas você está compartilhando o teu presente com as pessoas, porque às vezes alguém que está deprimido, isso daqui eu acho que é um gatilho assim, não, peraí, tem uma saída. Sim. Né? Tem uma saída. Esses dias, Déia, me perguntaram assim, e aqui no livro tu conta como que faz para curar a ansiedade? Jamais, né? Porque eu não tenho uma cura da ansiedade como receita para dar para alguém, né? Foi o meu caminhar, o meu processo. Exatamente. É importante falar isso, porque não ter a expectativa de que, ela se curou da ansiedade, vou ler e vou me curar. Foi a minha entrega, a minha dedicação, a minha fé intensa, né? Mas, óbvio que tem várias dicas de práticas, de novos hábitos que eu adquiri que pode ser adquirido também. Claro, com certeza. Então, pessoal, convide o pessoal a ler o teu livro, diga onde é que o pessoal pode encontrar. Sim. Tá? O meu livro, ele foi lançado na Bienal Internacional do Livro em São Paulo e vai ser lançado agora no dia 11 de agosto, numa quinta-feira, na Livraria Catarinense do Beira-Mar Shopping, a partir das 19 horas. Vai ser um prazer receber as pessoas que já adquiriram, que querem um autógrafo na hora, ou para ir lá dar um abraço mesmo, para celebrar esse momento, né? E ele está disponível nessa livraria do Beira-Mar, na Catarinense da Deodoro, aqui no centro de Florianópolis, em Criciúma, na Livraria Fátima, e no meu Instagram, que é @ShirleyVenâncio_. No meu Instagram tem um link ali na bio que leva para a Amazon. Ele é disponível no formato digital, para quem quer baixar, e no formato físico também pela Amazon. Eu acho que é isso. E quem quiser conversar com ela também pode ser através do Instagram. Isso, no Instagram a gente pode conversar. Importante, nessa quinta agora, dia 4 de agosto,
eu vou levar meu livro e vou atender no final de tarde de autógrafos na minha cidade, Tubarão, onde eu nasci. Ai, que maravilha! Então vai ser super gostoso, né? Numa livraria que fica no bairro Oficinas. E lá a gente vai se encontrar das 5h30 às 7h30 para essa tarde de autógrafos e para receber meus amigos de infância, meus professores, familiares. E rapidinho, antes de terminar, como que foi a tua experiência na Bienal? Olha, Deia. Porque assim, né, tu não era escritora, de repente se torna escritora e lança um livro na Bienal de São Paulo. Ainda tem o detalhe que eu estava morando em Portugal. E lá eu estava escrevendo o livro quando aparece a oportunidade para lançar na Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Eu ainda estava lá na escrita, né? Eu falei, isso mesmo é verdade? Será que é isso mesmo? Porque para quem está terminando de escrever um livro e ir para o evento, um dos eventos de maior consideração, né? Tudo, né? Claro. Isso, literária do país. E eu terminei o livro rápido para conseguir e fui. E lá é surpreendente, porque tu tá num evento que passa 600 mil pessoas, todas interessadas em leitura, em livro, em lançamentos, histórias. Então é uma energia muito gostosa de tu estar nesse ambiente, né? E lá eu tive a oportunidade de conhecer pessoas, escritores do Brasil inteiro e obras assim que eu jamais teria acesso se eu não estivesse lá no dia do lançamento, e conhecer pessoas, e pessoas me conheceram também nesse dia, que fez com que o meu livro se tornasse mais conhecido mesmo, né? Então valeu a pena. Nossa, eu falo que pra mim a Bienal foi como se fosse o meu carimbo de escritora, assim, né? Nossa, imagina. E tem pretensão de ir em outras feiras, alguma coisa? Tenho sim. Eu participo de um grupo de escritoras, de quase 100 escritoras, e a gente está sempre envolvida com os eventos, trocando ideia entre o work, né, mesmo assim, de trabalho, enfim. E eu decidi que eu vou para a feira de Paraty, que vai ter no final de novembro, Nossa. Que é a Flip. Né? Muito famosa. É muito famosa. Então tem várias outras feiras que estão acontecendo, mas nesse momento, como eu estou muito focada em divulgar o livro, eu optei pela feira de Paraty. Que ótimo. E quero pedir ajuda de vocês, né, que estão assistindo, porque esse livro, é óbvio, né, que a gente olha, é minha carreira, é meu trabalho, né? Eu vivo dele agora, né? E vou viver através das palestras que eu vou dar, da divulgação dele. Mas ele tem um propósito muito grande, que é ajudar as pessoas a terem um outro olhar sobre a vida, a morte, a espiritualidade e a não perderem as suas vidas. Então, o quanto que cada um puder contribuir para divulgar sobre o livro, vocês estão contribuindo com a minha missão, né? Certeza. Que a gente sabe, a gente conversou bastante, né, Deia? Sim. Que eu sei que Deus confiou a mim esse projeto e eu me entreguei a esse projeto, e eu sei que contando com essa unidade, com esse amor de todo mundo, a gente vai alcançar. Já está alcançando. Obrigada, querida. Obrigada. Deus te abençoe, te ilumine sempre, e que nós possamos também, né? A todos ser nós. iluminados. Obrigada. Tchau.